Olá, sou Margarete Massuchetti, artesã e professora criativa. Seja bem-vinda ao canal. Para elaborar o pet appliqué motivo de chita no pano de prato, nós iremos precisar de 50 centímetros de papel termocolante, um pano de prato de sacaria medindo 53 centímetros, de 30 a 50 centímetros de chita de algodão, com motivos florais maiores. Iremos precisar também de linhas para bordar, uma tesoura e agulha para bordar. Vamos iniciar falando um pouco sobre a chita. A chita, como ela é de algodão, ela é um tecido que tende a encolher depois da primeira lavada. Então, há necessidade de a gente estar molhando ela para tirar aquela goma, né? E para sangrar também, como se fala, para as cores. Se tiver alguma cor para sair, assim, o pigmento na água, nesse momento vai sair. Essa molha do tecido não seria lavar, é só molhar mesmo, deixar de molho. Tu coloca água pura, emerge o tecido na água, espera enxaguar todo ele, faz uma pressão assim em cima. Quando ele estiver todo encharcado de água, aí você vai deixar descansar por no mínimo de 40 minutos. Quando você for tirar, não devemos estar espremendo ele, né? Torcendo, no caso. A gente só tira ele como colocou, abre e estica. Ele fica escorrendo bastante água, mas aí dá menos trabalho depois para passar, que daí não fica muito amassado. A chita, ela tem 1,40 m de largura. Ela tem uma extensão bastante grande. Nós temos uma medida exata só de 50 centímetros, porém, ela mede 1,40 m de largura. A gente deve deixar a metade do tecido, metade dessa quantidade que vocês têm, deve ser separada para, se quiser fazer a barra das toalhas, não ficar tudo picado, né? E a outra metade, então, a gente vai elaborar o nosso trabalho. A programação do trabalho, ela é muito importante para termos um bom resultado. Para não só recortar os motivos já estampados, poderemos usar a criatividade, né? Utilizando os motivos que ficaram nas extremidades do tecido, aqueles que estão inacabados. Como assim? Um exemplo. Ó, aqui não temos pedaço da chita que nós vamos usar. Esses pedaços que ficam inacabados aqui, ó, tipo da extremidade, né? Essa extremidade aqui, nós temos essa flor, que ela está inacabada. Mesmo assim, nós poderemos usá-la. As folhas que estão inacabadas também, a gente também poderá usá-la. E também, se eu não quiser só um exemplo, né? Aqui está nosso motivo. Uma das estampas do nosso motivo, né? Temos aqui uma flor. Se eu não quiser só recortar ela como ela está aqui e quiser fazer uma composição diferente com ela e outras flores junto, a gente pode também usar desta criatividade e estar elaborando arranjos florais e motivos diferentes do que a tua estampa proporciona. Temos esse exemplo aqui, ó, dessa estampa que foi usado, o pedaço inacabado, a gente sempre encosta, né? Se ela tá para esse lado, eu coloco pro lado de cá. Se alguma estiver para o outro lado, eu coloco pelo outro lado. Aqui temos outros exemplos também, né? Nessa toalha aqui que a gente está praticando o pet appliqué. Temos também a estampa que nós iremos elaborar hoje. Já temos uma pronta aqui também, ó. Essa aqui é um caso
de que ficou belíssima aqui, né? Colocada na extremidade. Se ela estiver virada para cá, coloco nessa extremidade. Se ela estiver virada para lá, aqui. E também, se ela tivesse virada para baixo, eu poderia colocar aqui da barra, saindo para cima. Depois de ter escolhido qual flores da estampa e folhagens que queremos usar, nós vamos recortar o motivo escolhido com meio centímetro de margem, ou seja, deixando meio centímetro de fundo. Eu vou escolher este motivo aqui, não esquecendo de que metade do meu tecido eu devo deixar para fazer as barrinhas, caso eu queira fazer o meu pano de prato com barrinha. E nesse momento, então, eu escolho as flores ou os motivos que eu quero usar e vou recortar com meio centímetro do fundo. Esse primeiro corte é um corte grosseiro, assim, não precisa ser ligeiramente, recortar ligeiramente, né? A gente costuma falar, não precisa ser exato, porque ainda vai ter um outro recorte depois, quando já estiver no nosso papel termocolante. Então, a gente vai tirando rapidamente, com meio centímetro de fundo aparecendo. Lembrando que eu escolhi um motivo que está inacabado neste momento, né? Para só demonstrar para vocês. E também eu teria que recortar todos os motivos que eu irei usar. Iremos colocar agora o avesso do motivo no papel termocolante. O papel termocolante nós vamos usar, ele tem uma parte que é bem lisa e a outra parte é enrugada. Ela é mais brilhosa e ela é enrugada, por quê? Porque a gente sente que a cola está ali. É neste lado que nós vamos usar nesse momento. O lado avesso do meu tecido, eu encaixo no papel termocolante da melhor maneira, para poder também estar economizando papel, né? E eu vou estabilizar este motivo com um alfinete, para a gente poder recortar. Esse recorte agora também é igual ao primeiro recorte, é em cima dessa mesma medida que eu recortei aqui, ligeiramente, porque depois que nós vamos passar o ferro, é que a gente vai fazer o recorte no contorno bem preciso. Então, este momento eu recorto bem grosseiramente. Tendo recortado desta maneira, nós iremos agora passar a ferro. Vamos agora retirar o alfinete que foi colocado para estabilizar. Vamos virar na tábua de passar. E passar o ferro quente em cima desse papel. Esse passar o ferro não é passar rapidamente, é passar esperando devagar para que o ferro derreta a cola que está no papel e passe para o meu motivo. Deixar dar uma esfriadinha. E agora sim, nós iremos fazer um recorte preciso no contorno do nosso motivo. Lembrando que esse recorte agora, eu preciso tirar o fundo, deixar só no contorno, bem recortadinho. E a dica que eu dou para vocês,
para fazer esse recorte é que a mão que segura a tesoura, ela não deve mexer. Quem mexe é a mão que está segurando o meu motivo. Porque aí a gente não para, a gente não faz aqueles, como diz, aqueles dentinhos, né? Aquela picotagem. Fica um recorte bem preciso, a gente recorta mais rápido. Inclusive, é melhor até recortar um pouquinho por dentro do motivo do que deixar o fundo aparecendo. Percebam que quem mexe é a mão que está segurando o motivo. Aqui é aquela parte do motivo inacabada que nós vamos usar para ficar um designer diferente. Para ficar diferente de como está estampado no tecido que eu havia escolhido. Agora, o nosso motivo já está recortado, né? Nesse momento, eu teria que ter todos os motivos que eu vou usar, todas as flores, todas as folhas que eu vou compor o meu pano de prato, como eu já havia programado, né? Já estão todos eles cortados e a gente vai fazer a programação do trabalho. Precisamos agora retirar essa parte branca do papel. E para facilitar, tem uma dica também legal. Com a parte branca do papel virada para o meu corpo, a gente faz uma orelhinha em alguma curva, alguma pontinha ou alguma curva, tipo, vou escolher essa curva aqui. A gente faz uma orelhinha, uma orelha assim, ó, e frisa. Quando eu abrir essa orelha, o papel já fica fácil de tirar e nós já temos aí, ó, a nossa cola grudada. A cola está aqui, ó, né? E a gente tira, então, toda essa parte do papel. E eu vou fazendo essa etapa, eu faço por partes, para não tirar todas e deixar elas vulneráveis, grudando por tudo que ela tá com cola nesse momento, né? Nós iremos colocar no nosso pano de prato, como a gente já tenha elaborado. Lembram que eu já tinha, no começo, quando eu peguei o meu pano de chita, eu já havia elaborado como que eu queria, né? Fazer quais as flores que eu escolher, quais as folhas e como eu gostaria de fazer. Então, eu já tenho na minha mente, mais ou menos, como eu gostaria de fazer esse trabalho. Então, como esse pedaço, esse recorte aqui é um motivo inacabado, eu devo colocar ele nesse lado de cá. Importante também vocês lembrarem de que quando vocês vão fazer a barra, o ideal seria colocar a barra primeiro, para depois ver a altura em que eu vou colocar todos os meus motivos. Esse, no caso, eu não vou fazer barra, então eu vou cortar ele bem próximo aqui, vou colocar ele bem próximo aqui do meu acabamento, não esquecendo que eu preciso encaixar, porque como ele é inacabado, esse começo aqui, ó, precisa estar bem rente à borda da toalha. Não sei se vocês estão conseguindo ver que quando a gente filma, eu mesmo filmo, eu mesmo elaboro os vídeos para vocês, e acaba que a gente não vê o que tá filmando, mas eu penso que deu certinho para ver, né? Na sequência, então, eu recortei mais algumas flores que eu gostei, e agora eu vou começar a elaborar meu trabalho. Eu penso em fazer algo assim. Esta eu vou fazer sem barrinha. E recortei essa metade que ficou inacabada. Vou colocar essa aqui. Recortei algumas folhas que estavam assim também, ó, perdidas lá na extremidade do meu tecido. E eu vou encaixá-las por aqui assim, ó. Vou encaixar mais ou menos que fique saindo de dentro da flor. E recortei mais algumas folhas também, que penso em encaixar por aqui assim. Ou
aqui, ok? Então, conforme o meu planejamento, né, a minha programação, eu vou começar agora a tirar o papel e ir colando. Então, eu já recortei no contorno, né, bem certinho. Vou virar aqui para mim. Uma das pontinhas, vou fazer uma orelhinha. Essa orelhinha já vai sair. Essa, por acaso, tá com um pouquinho de dificuldade. Vou pegar uma outra aqui. Ó, quando eu faço a orelhinha, ela sai mais fácil. Ó, sai o tecido, papel, desculpa, ficando a cola no tecido. Eu tiro por completo todo o papel, descarto esse papel e vou colocar aqui onde eu tinha programado. E esta aqui agora, eu vou puxar uma coisa importante, enquanto eu não passei o ferro pela segunda vez, eu posso tirar e ajeitar. Ficou muito encostada lá naquelas folhas. Aí eu retirei e puxei. Enquanto a gente não veio com ferro pela segunda vez, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Depois que a gente tem passado o ferro, já não dá mais. Ó, eu vou colocar de uma maneira que as folhas apareçam bem, que elas fiquem bem expostas, né? Aqui assim tá ótimo. Então, agora que eu já vi qual é a altura, eu deixo essa parte aqui encaixada e vou tirar o papel dessa outra parte. Novamente, vamos fazer aquela orelhinha. Dá uma boa amassadinha, ela solta. Tiramos por completo. E vamos colocar aqui embaixo, onde a gente tinha programado. A gente vem colocando a nossa folha. Agora vamos para essa outra parte. Eu vou querer colocar essa aqui, encaixar também aqui embaixo. E depois essa por último. Novamente eu venho aqui. Retirando o papel. E colocando cada item conforme eu já havia programado. É mais ou menos aqui, eu levanto esta folha, encaixo por baixo. Dessa maneira vocês conseguem. Essa é o último motivo, né? O último elemento, no caso, para mim colocar. Agora ficou bem conforme eu havia programado. Quando a gente tiver, então, colocado todos os itens na nossa toalha, a gente tem que passar novamente a ferro, fixando assim o motivo definitivo na toalha. Passar vagarosamente, né, para o calor ultrapassar a parte da chita e entrar no nosso pano de prato e fixar assim o nosso motivo de chita. Vamos iniciar então o nosso bordado em ponto caseado. O ponto caseado ao redor de cada motivo, ele se faz necessário em virtude de a cola com a lavagem do pano de prato, ela se solta e também o tecido ele desfia se não for feito o caseado. Se houver a sobreposição de um motivo no outro, se faz necessário também casear em todos os motivos e não só ao redor. Porque, na verdade, esse motivo aqui, ó, exemplo, esse motivo aqui, eu tirei ele
exatamente como ele tá aqui, eu tirei ele do meu pano de chita, né? Da estampa. Então, ele não tem sobreposição nenhuma. Então, eu devo vir só ao redor, sempre ao redor. Já seria o suficiente. Este motivo aqui, há sobreposições. Aqui, por exemplo, ó, há uma sobreposição, porque eu encaixei essa folha por baixo. Então, quando eu chegar aqui, ó, eu não tenho que vir para cá, eu tenho que vir aqui em cima do motivo, exatamente em cima do motivo. Eu tenho, sempre que houver a sobreposição, eu preciso passar em cima do motivo. É importante a gente salientar de que o ponto caseado, ele é feito para segurar o nosso bordado, né? O nosso motivo, desculpa. E neste caso aqui, ó, fiz questão de mostrar para vocês que é um caseado que a minha filha Gisele fez. Ela bordou, além de bordar ao redor de todo o motivo, ela também bordou as pétalas. Vocês percebem que tá bordado? Cada pétala ela rebordou também com o ponto caseado. Quando o motivo é muito grande, isso também é importante para não ficar soltando, né? Porque se é um tecido, um motivo miudinho, tipo esse aqui, menor, ele é difícil ele se soltar no miolo, né? Soltar, tipo assim, ele não vai soltar todo do tecido, mas ele vai ficar assim, abauladinho, ele vai ficar soltinho com o tempo, né? A toalha de pano de prato, ela para mais no tanque, né, do que na cozinha, ela é muito lavada, então acontece que se solta com o tempo aqui no meio também, se não tiver rebordado. A priori, seria fazer só ao redor já é o suficiente. Mas, se vocês quiserem ter um capricho a mais e fazer também dentro, em alguma pétala, fica muito legal, fica bem interessante. Também, a gente fez os bordadinhos aqui dentro, ó, de nozinho francês. Não sei se vocês percebem, há uns nozinhos franceses aqui dentro no miolo. Além de ter sido rebordada, toda essa parte das pétalas também foi feito o miolo em nozinho francês, que fica bem interessante, uma ideia a mais, né, para vocês. Esta aqui é uma toalha onde a gente fez uma composição bem grande, ainda está inacabada, está aqui com os fios ainda para a gente arrematar, que é onde a gente dá os nossos treinamentos, né, nos grupos de mulheres que a gente vai, de toda a comunidade aqui da minha cidade de Gravatal. A gente está levando essa toalha para elas treinarem um pouquinho os pontos. Então, nós fizemos uma toalha bem cheia de motivo, né, só para treinamento. Uma coisa importante também na hora de bordar é que a gente tem a mania de fazer assim, isso aqui, ó, para chegar mais próximo do tecido, né? Porém, quando a gente está bordando caseado, e tem partes que não está bordada ainda, o ideal seria a gente levar até um exemplo, eu preciso continuar aqui, né? Como é que eu vou fazer para chegar lá com a minha mão? Para não fazer isso, a gente dobra, vai enrolando assim, ó, o tecidinho até bem próximo para pegar com a mão, e aí sim, eu estar bem próximo do meu motivo e eu ir bordando, para não correr o risco dele soltar antes de a gente estar bordando ele. Vamos falar um pouquinho sobre a linha que nós vamos usar. A linha ideal para se usar é essas linhas de meada. Tem a Anchor, tem a DMC, tem várias outras marcas no mercado, né? Essa seria a linha ideal, nós já vamos começar a bordar com ela para vocês verem, e aí eu explico como nós faremos para tirar também os fios que tem aqui dentro, que a gente não borda ela com a linha cheia, a gente tira algumas meadas. Eu posso bordar com a linha Anne? Não, a linha Anne é uma linha muito grossa, ela fica grosseira demais, não dá para a gente bordar. Posso bordar com a Clea? Sim. Porém, temos que lembrar que a linha Clea, ela é própria, mas seria para fazer crochê, porque ela não tem este acetinado que tem essa linha de meada. Então, eu prefiro bordar com a linha de meada, mas vocês podem bordar com a linha que vocês tiverem em casa. Eu indico também para vocês bordarem
com a linha de cor de cada elemento. Por exemplo, a folha é verde, usar o mesmo tom, ou um tom mais claro, ou um tom mais escuro do que este verde. A flor, no caso, é cor-de-rosa, então a gente bordaria com o tom dela, ou um tom acima ou um tom abaixo desta cor também ficaria bem interessante. Nós não podemos fazer nozinho. Por quê? Porque o nosso pano de prato, a trama dele é muito aberta e ele vai escapar para cima. Então, logo esse pano começar a ir para a lavanderia, ele vai começar a soltar os nozinhos. Então, a gente não faz nozinho. A gente pega 3 fios só dessa linha. Um exemplo. Eu tenho um pedacinho dessa linha aqui para mostrar para vocês. Esta meada, ela tem 6 fios aqui dentro. A gente vai abrir. Eu fico com 3 fios numa mão e 3 fios na outra mão. E a gente vai abrindo desta maneira, deixando fluir essa ponta aí, e ele sai facilmente, né? Aí nós pegamos uma dessas meadas com 3, vamos agora bordar, e a outra meada a gente coloca depois. Lembrando também que esse ponto caseado, eu tanto posso começar da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Eu prefiro da esquerda para a direita. Pelo lado, nós vamos começar fazendo aqui, ó, nesta folha aqui. Posso escolher qualquer local para começar, tudo certo. Eu vou escolher mais ou menos aqui nesta altura para começar. Eu coloco agulha assim, ó, só para mim ver em qual altura que eu preciso introduzir a linha. Vai ser aqui, tá? E como eu não fiz nozinho, eu vou vir entre uma camada e outra. Eu estou aqui, ó. Eu não fui com a agulha para baixo, eu fui assim pela lateral, pegando entre a camada do pano de prato e a camada que está a chita. Pode ver que a agulha não aparece do outro lado. E nessa altura, onde eu já vi que eu vou começar, eu deixo um pedacinho de linha assim sobrando, pego uma ou 2 tramas aqui da toalha, deixo esta argolinha, passo a agulha por dentro. Esse é o arremate simples que se faz. E eu, quando puxo assim, que a minha linha não corre mais, então eu venho cortando este pedacinho aqui de linha que ficou e vou então introduzir a minha agulha já pro lado que a gente precisa, né, que é aqui, que é onde eu programei que ela começaria, saindo pelo lado do direito agora, e eu saí dentro do pano de prato, na parte branca do pano de prato, não dentro do meu motivo. A minha linha, ela está saindo exatamente no contorno, na parte do tecido, não do motivo da flor. Assim, nós deveremos começar. Eu trago até mais próximo, assim, enroladinho, como a gente já conversou, e agora eu vou começar a executar o ponto caseado. O ponto caseado, a linha está para baixo, e eu venho agora, então, introduzindo a agulha dentro do motivo e vou sair ali no contorno, na parte branca do tecido, do pano de prato, né? O segredo neste caso é que a minha linha tem que sair por baixo da minha agulha, e eu puxo toda esta linha fazendo o primeiro ponto. Todos os outros pontos na sequência, eles devem ser feitos assim. Eu introduzo dentro do meu motivo e eu saio lá na borda do motivo, deixando a minha linha por baixo. Isso quer dizer o quê? Que a minha agulha, ela sai por cima da linha. E aí, eu passo toda a linha, onde forma uma laçadinha entre um ponto e outro, que fica o chamado caseado, que não vai deixar a minha toalha desfiar. E assim eu vou fazendo. É importante lembrar
que quanto mais próximo os pontos ficam um do outro, isso quer dizer o quê? Nós precisamos falar aqui agora um pouquinho sobre comprimento de ponto e largura de ponto. O comprimento do ponto é esse ponto que vem para baixo, é o tamanho que esse ponto tem, é o comprimento do ponto. E a largura do ponto é o espaço que fica entre um ponto e o outro. Isso é muito importante a gente saber, porque quanto mais próximo, ou seja, mais parecido, esse ponto que eu vou fazer agora é do último que eu fiz, mais bonito vai ficar o meu caseado. Isso quer dizer, eles ficam quase todos eles do mesmo tamanho, numa sequência belíssima, onde fica um trabalho muito bem elaborado. Quem tiver também a máquina de bordar, pode selecionar, né, esse ponto que se chama caseado e fazer na máquina de bordar. Mas é um ponto muito gostoso de a gente fazer. Ele não tem segredo, é algo bem prático, sempre acompanhando o contorno, né? Quanto mais próximo eu fizer o meu ponto, esse que eu tô fazendo agora, do último, mais certinho ele vai ficar, mais bonito. Isso quer dizer, não fazer um ponto grande e o outro pequeno, ou um ponto muito largo e o outro muito estreito, né? Então a gente deve ter o comprimento e a largura do ponto sempre mais ou menos da mesma maneira. Claro que cada pressionamento de mão é diferente, né? Nunca vai ficar igual o meu ponto com o de vocês, mas o importante é que fique um trabalho satisfatório e em especial que vocês gostem. É importante salientar também que o caseadinho, esse aqui, ó, entre um ponto e o outro, vocês veem que fica um ponto, que gruda um ponto no outro por trás, assim, né? Isso é que segura o tecido de chita para não desfiar. Agora vamos ver como eu faria para arrematar o nosso caseado. Um exemplo, a minha linha não acabou, mas um exemplo. Vamos que ela estivesse acabando, eu precisaria trocar de linha. E nós vamos arrematar esse nosso trabalho. Importante salientar que a hora que acabou a linha, eu não posso botar a agulha para baixo dentro daquele último ponto que eu fiz. Não, tem que ser depois. Sabe aquele último ponto que eu fiz? Eu introduzo a agulha depois desse pertinho, né? Bem encostadinho do ladinho desse último ponto, mas não é dentro, é pro lado de fora do ponto, né? Eu introduzo a agulha e saio pelo avesso. Quando eu sair aqui no avesso, eu venho pegando uma trama do meu tecido de pano de prato para fazer o arremate, como a gente já tinha visto. Ó, a gente agora vai arrematar nessa argolinha, né? Passa por dentro e arremata. Eu ainda não corto a linha, eu passo um pouquinho aqui para dentro do motivo por baixo, para não correr o risco de, às vezes, a gente cortar a linha ali bem rente e ainda assim desmanchar o nosso trabalho. Ó, eu passei um pouquinho por baixo, eu já posso cortar a minha linha. Novamente, vou entrar com essa linha para mostrar para vocês a continuidade desse trabalho. Por exemplo, a linha tinha acabado e agora eu preciso retomar para continuar com a mesma cor de linha. Onde que eu vou entrar com a agulha? A agulha precisa entrar aqui, ó. Agora, para sair, eu saí depois do ponto. Agora, para entrar, eu tenho que entrar antes do ponto, dentro daquele último ponto. É aqui que eu vou entrar, ó. Porém, primeiro, é claro, eu vou fazer aquele esquema de vir por baixo, né? Entre uma camada e outra. Olhando sempre se não saiu para cima, que saiu um último pedacinho, eu volto. Passando a minha linha, dando aquele arremate para parar de correr essa linha, arrematando então dentro
dessa argolinha. E agora sim é que eu vou entrar pro lado direito, dentro, ó, bem dentro de onde tá o último ponto. Ele tem que sair traçadinho dali de dentro. Aí a agulha saiu bem de dentro do ponto e eu já vou pro meu próximo ponto. Até concluir todo o meu motivo. Aqui temos também uma outra toalha pronta desse mesmo motivo, mas porém eu fiz com barra, né? Que também está belíssima, uma outra ideia para vocês. Então, numa mesma estampa, pode sair vários tipos de toalhas, né? Porque a gente vai poder usar da criatividade e fica um trabalho belíssimo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e até o próximo vídeo. Grande abraço!